Família sem bula. Muito bem, aí nós estamos novamente reunidos aqui, né, para um café. Essa convidada aí também para um café e para uma roda de conversa muito legal que a gente vai ter hoje aí com um tema que eu acho que todo mundo já viveu ou já passou de alguma forma ou outra, que é birra e manha. Primeira pergunta, birra e manha é a mesma coisa? Porque às vezes fala, ai meu filho é birrento, ai meu filho é manhoso. Então sempre fica essa dúvida. E hoje a gente vai falar um pouquinho de experiências aqui e explicar para vocês, então, se tem essa diferença realmente entre birra e manha. Então eu vou deixar aqui com os experiências. Desculpa. Vamos nos apresentar. Temos convidados hoje aqui também, fazendo parte da nossa roda. E a gente prometeu, né, que de vez em quando a gente estaríamos com alguns convidados. Então vamos começar seguindo aqui, então. Deixamos por último, né, como um bom cavalheiro. Sou Fernanda, estou aqui hoje de convidada, um prazer estar aqui nesse projeto que eu acho que é tão importante, tão fundamental, né, porque sempre falo que está cada vez mais difícil ser mãe e pai. Então, eu sou mãe de 2 filhos, uma menina de 12 anos e um menino de 5 anos, e estou aqui hoje para dar minha contribuição aí com esse projeto. Bem, seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada. Eu sou a Jéssica, pedagoga, especialista em educação especial inclusiva, especialista em psicomotricidade, pós-graduanda em neuropsicopedagogia clínica. Também sou proprietária do Centro Fora da Caixinha. Bom, eu sou o psicólogo Isaac, sou psicólogo clínico, trabalho há mais de 8 anos com a parte da família e também pedagogo, e estamos aqui, né, Família Sem Bula, para poder bater esse papo especial nesse dia de hoje, né? Muito bem, então vamos lá, eu vou começar já aqui, né, com algumas questões, entendendo, primeiro, acho que é importante, a diferença da birra e da manha. Então, você tem um birrento, uma birrenta aí, um manhoso, uma manhosa, ou você se acha, às vezes, birrento? Que a gente estava até trocando uma ideia aqui nos bastidores, né, e aí eu falei, pensando, também existe adulto birrento e que faz manha, e adolescente, então, a gente faz essa ligação só com a infância, né? Então, às vezes isso vai junto com a pessoa, idoso, birrento, idoso com manha, né? Então faz parte, acho que, da essência do ser humano. Eu queria ouvir um pouquinho do Isaac para explicar pra gente, então, né, essa diferença, né, entre birra e manha, né? A Jéssica também pode dar ali, né, o olhar dela. Então vamos lá, Isaac. Ok, vamos lá. De uma forma bem simples, né, pra gente poder falar numa linguagem que você possa compreender. Manha, o que a gente, quando pensa em manha, é aquela pessoa que vai de repente falar toda manhosa, toda dengosa, que vai barganhar alguma coisa. Então, geralmente ela quer alguma coisa ou não quer e ela vai tentar negociar, né? Então, não quero dormir agora, posso dormir daqui a meia hora? Aí alguém vai lá e fala, não, tá bom, então daqui a meia hora a gente coloca você na cama. E aí passa meia hora, ela tenta negociar novamente. E aí vem com aquele denguinho e se aconchega, tentando exatamente expandir esse tempo. Já a birra é algo que vai estar muito ligado à contrariedade. O não, o famoso não, né? Então por quê? Porque a criança ela está ainda em formação, e aí logicamente quando pensar na adulta a gente vai falar isso para frente, mas pensando na criança, ela está ainda numa formação, ela ainda não entende o sim e o não, né? Então é muito importante colocar o não como pauta para a sua relação com o seu filho, para a educação do seu filho, para o bem do seu filho. E automaticamente, quando ele recebe esse não, ele vai tentar expressar algo, né? E aí a Jéssica fala sobre esse algo, que seria o quê? Seria a externalização desse sentimento. Quando a criança ela não sabe falar, o que ela vai fazer? Ela vai chorar, ela vai extravasar esse emocional de alguma forma. Por isso que é muito importante, principalmente na primeira infância, ali até os 7 anos de idade, a gente focar nesse trabalho com o emocional da criança, de trabalhar realmente com o sim e o não, e não só o sim e o não. Por que esse sim? Por que esse não? Por que não agora? Por que só depois? Né? É fundamental nessa primeira infância o adulto trabalhar com essa criança o porquê desse não. Porque não é só, não, você não vai, tá? Primeiramente, a criança lá com os seus 4, 5, 6 aninhos, ela vai aceitar esse simples não. Só que dali a um tempo ela vai compreender que por que esse não? Ela vai começar a trazer essas interrogativas, né? Vai começar, por que não posso? Então ela não sabe perguntar, ela vai chorar, ela vai bater o pé, ela vai gritar.
E o adulto, nesse momento, precisa ter a paciência de lidar com esse comportamento, porque se a criança grita, ela chora, é porque ela não está sabendo parar para falar para o seu pai, para sua mãe, ou para o adulto que é responsável por ela, que ela, de alguma forma, isso mexeu com o sentimento dela, mexeu com o emocional dela. Esse emocional está muito bagunçado, né? E quanto mais a criança grita, quanto mais a criança extravasa essa energia, é mais preocupante ainda. Porque a gente precisa trabalhar na infância o sim, o não e o porquê desse sim, desse não, para que lá na frente não pague o preço, enfim, né, da adolescência, principalmente, que os nervos estão à flor da pele. Tudo bem. Eu queria agora ouvir um pouquinho, né? Nós queremos ouvir um pouquinho da Fernanda, que tem uma experiência muito bacana com a questão da adoção. Eu sei que nós estamos falando também para muitas famílias adotivas aí, que também adota, né, quando menor, e aí tem um tempo para trabalhar isso, né, como a Jéssica colocou, e tem também as adoções tardias, né, as adoções de crianças maiores. Então essa primeira fase, a gente não tem muito contato, a gente não sabe como é que foi trabalhada, ou provavelmente não tenha sido trabalhada, né, porque elas estavam no abrigo, ou numa família que não conseguia cuidar, enfim, e aí depois você tem que administrar dali para frente. Então eu queria que a Fernanda contasse um pouquinho pra gente das experiências dela com mãe e com birra. Já viveu esse momento, Fernanda? Muitas vezes, enquanto o Isaac e a Jéssica estavam explicando, né, a diferença, eu fiquei pensando aqui, eu acho que no meu caso é birra somente. Eu acho que eu não cheguei ainda lá na manha, porque muita birra, assim, né? Então, o meu filho menor, ele chegou com 1 ano e 10 meses, então a gente ainda tá tendo essa oportunidade de trabalhar esse não, mas ele tem muita dificuldade de lidar com o não, com a frustração, e aí eu acho que a questão da adoção traz também uma carga já, né? Então, o sentimento já vem bagunçado, então ele não bagunçou ali no meio do caminho, ele já vem bagunçado, então já tem uma série de questões de dificuldades de lidar. Então a gente tem sim, hoje ele tá prestes a completar 5 anos, a gente já percebeu muitas melhoras no caso dele, assim, mas eu fico sempre na dúvida, né, a Jéssica falou, né, os pais têm que ter paciência para lidar com esse momento, né, e é sempre o mais difícil, né, paciência e saber o que fazer, porque a gente tem, ao mesmo tempo, medo do que a sociedade, quando você está num ambiente, né, onde você tem outras pessoas que não sabem da história, não sabem o que aconteceu, então às vezes você quer conter rápido para, né, não perturbar as outras pessoas, não incomodar. Não ser denunciado. Então você fica naquela situação. E mesmo assim, conflitos de você ler muito. Eu leio muito, procuro sempre me informar. Então a gente tem assim, correntes que dizem, não, deixa chorar, ele tem que aprender a parar sozinho e lidar. Aí outros, você tem que acolher e tem que ser esse momento, tem que conter. E a gente já tentou de tudo lá em casa, das duas correntes, assim, né? Então eu percebo assim que algumas coisas, quando você tem uma mudança de comportamento, funciona imediatamente. Porque eu acho que a criança, ela é estranha, né? Nossa, mas ela deu uma resposta diferente pra mim nesse momento do que ela vinha dando. Então parece que funciona. Mas aí dali um tempo, se você sempre der aquela resposta, não funciona mais. Aí às vezes você muda o teu comportamento, muda a tua resposta, funciona. Então a gente vem lidando com ele, que é menor, nesse sentido realmente, de ensinar, de tentar fazer com que ele perceba o comportamento dele. Eu vejo que ele já evoluiu bastante, hoje ele consegue às vezes falar, hoje eu estou triste. Então eu acho isso impressionante, porque já minha filha, que chegou de uma adoção tardia, né, ela veio com 8 anos, chegou com 8 anos, hoje ela está com 12 e ela ainda não sabe identificar o que ela sente. E ele é menor, mas ele já consegue, porque a gente teve esse trabalho nessa fase com ele, né? Então ele consegue já identificar e já melhorou, né? Eu tava comentando aqui antes, né? A Fábia até falou, nossa, eu não consigo pensar nisso, mas ele já chegou a ficar 40 minutos gritando, assim, sem parar, 40 minutos, e ficou sem voz. E aí ele começou a entrar em sofrimento, porque ele suava muito. Então, hoje ele toma uma medicação também para ajudar, a pediatra indicou, para que ele não sofresse tanto, né, porque ele não consegue lidar, mas hoje já tá bem melhor. Hoje eu já consigo, às vezes, quando eu realmente não posso, eu vejo que não tem nada demais, deixar, porque ele fica ali, hoje no máximo 5 minutos, 2, 3 minutos, ele já percebe que naquele momento eu não consigo, de repente pegar no colo, e ele consegue se controlar, respirar, parar e centralizar de novo e voltar a fazer o que ele estava fazendo. Mas foi um trabalho longo, assim. Já minha filha, né, ela também faz birra de outra forma, mas ela faz, e muito por questões de não saber realmente o que está sentindo e lidar. Então a gente está passando uma situação agora
que ela mudou de escola. E foi uma decisão dela, nossa, com ela, né, conjunta, eu não estava satisfeita com a escola anterior, com a parte pedagógica, enfim. E ela também não queria mais aquela escola. E ela tomou uma decisão de mudar de escola, a gente mudou, fez tudo, comprou uniforme novo, material. A aula começou semana passada e ela se arrependeu. Ela, não é isso que eu quero. E aí a gente tá vindo numa semana bem difícil, de birra, de choro, e desespero, e numa situação de não saber como lidar, porque ela não consegue lidar com a frustração. Então ela tava segura naquele ambiente lá, tinha uns amigos lá, e ela tá fechada nessa nova, não dá abertura para fazer novos amigos, e quer voltar para aquele ambiente lá e não consegue lidar com a situação. Então a gente tá passando aí agora mais essa situação. Tivemos outras já, mas a gente percebe essa diferença realmente dessa fala de vocês, de que nessa primeira infância a importância de você trabalhar um sim, um não, explicar o porquê, explicar os sentimentos, faz toda a diferença realmente, né? Com a minha filha mais velha vai ser um trabalho de correr atrás agora de um prejuízo que já vem, né? Mas que a gente tá também, ela já melhorou muito, ela já consegue identificar algumas coisas, mas a gente vê que mesmo apesar da grande diferença de idade, por conta da história dela, ela ainda tem mais dificuldades nesse sentido. Acho que é bem legal, Fernanda, a gente poder compartilhar que existe todo um medo, uma preocupação, por exemplo, do pai ou da mãe, quando esse filho faz a birra no mercado, no shopping, né? Porque aí parece que todo olhar se volta. E muito disso da sociedade é essa falta de conhecimento, de trazer isso como clareza, o que é que está acontecendo com a criança, né? Alguns especialistas têm orientado os pais, quando começar, tente sentar no meio do shopping, ele se jogou no chão, sente, e tente ali manter um contato com essa criança, né? Então vai ser vergonhoso para o pai, né? Imagine um pai, um adulto sentando, mas olha de repente a forma como você vai desenvolver isso para a sociedade. Porque talvez é muito melhor do que você pegar o filho e arrastar e ficar lutando contra ele, né, para poder contê-lo diante daquele surto que ele está tendo, né? E aí o que acontece? Tudo às vezes começou por causa do não, ou do não que está interior nele, né, no sentido dele achar que já vai receber o não. Ele nem negociou, ele nem perguntou, ele já está ali tipo, minha mãe já falou em casa que eu não pedisse nada, né? Tá ali, encurtido. Ele já vai chegar do shopping chorando, gritando, porque ele quer fazer, ele quer ter. É o desejo, né? E a gente como ser humano, quando a gente quer um desejo, né, ou tem um desejo, a gente quer suprir esse desejo. E quando a gente olha para a nossa conta bancária e diz, olha, não consigo suprir, vem aquela frustração, né? E aí cada um reage de um jeito. Perceba que lá atrás, né, na infância, a gente vai gerar essa postura adulta. Pode ser que de repente você fique mais calado como adulto, pode ser que você fique mais agressivo, mais estressado, pode ser que de repente você vai descontar em alguma outra coisa e isso tem a ver com a frustração. Mas isso é um outro tema, né? Vamos lá para frente. Algo bem importante que você falou é em relação a esses aspectos de como lidar com esse momento. Eu gostei bastante da sua dica sobre sentar no chão e deixar a criança extravasar aquela energia. O que a gente faz quando a gente tem um amigo e ele está sofrendo, está chorando, está, meu Deus do céu, se derretendo em lágrimas num aspecto emocional? A gente acolhe, a gente abraça. O que a gente faz quando uma criança está se derretendo em lágrimas, né, está num aspecto emocional bem latente? A gente carrega ela pelo braço e vamos para casa. Geralmente os pais fazem isso, né, e não é essa a saída, é realmente ter essa paciência de sentar ali, esperar um pouquinho esse momento para a criança entender esse comportamento, aliviar um pouco essa carga, essa energia emocional que ela está extravasando, para aí tentar um diálogo, tentar uma conversa, né? É bem legal essa sua fala, eu acredito que é uma dica muito válida. Quem que consegue dialogar com uma pessoa nervosa? Adulta. Sim. Ninguém. É que a gente volta lá naquele vídeo lá atrás, né? Muitas vezes a gente vê a criança como inferior. Aquela pessoa não insignificante no aspecto emocional, né? E a gente não vê que nós estamos formando um adulto, entendeu? Se você parar para pensar, eu estou formando um adulto, eu preciso que esse adulto ele saiba dialogar, ele saiba entender seus aspectos emocionais, eu vou ensinar ele, porque não é o que eu mando, mas é o que eu faço, o que eu falo, que dá esse exemplo. Então, como que eu vou ensinar para a criança um aspecto emocional de calma, de parar, pensar, refletir, se eu não tenho esse comportamento?
Se quando ela tá extravasando emocionalmente, eu vou lá e falo, vou pegar o chinelo, vou te bater, e grita, cala a boca, não chora, para, engole choro, né? Então, como que eu vou ensinar para o meu filho algo que nem eu tenho? Né? Isso é algo bem importante. Obrigada aí por estarem assistindo, né, a nós. E vocês podem tanto seguir a gente no Instagram, tá? @família-sem-bula. Não esqueçam de ativar o sininho, tá? Para vocês receberem toda vez que a gente postar um vídeo novo. Comentem aqui embaixo o que vocês acham sobre birra, né? Se vocês já passaram uma situação extrema, eu acredito que isso contribui bastante, né, para o nosso conteúdo. E também lá no Instagram, se quiser seguir, comentar, compartilhar, né? Eu acredito que muitas famílias vão se identificar com alguns casos que a gente colocou aqui. Muito bem. Tchau, tchau. Tchau, gente.